Meus irmãos, meus queridos amigos, graça e paz a todos da parte de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Um abraço forte e caloroso do seu amigo, servo, pastor Reinaldo Ribeiro. E mais uma vez, juntamente com você, compartilhando de um tema estabelecido pelo grupo Teólogos da Verdade. Tema hoje de grande peso e relevância, como aliás, de costume, é trazido à baila por aqui. O inferno é uma doutrina bíblica. Que espécie de inferno? Um lugar onde os pecadores impenitentes queimam para sempre e conscientemente sofrem dor no fogo eterno que nunca termina? Um julgamento penal pelo qual Deus aniquila pecadores e pecado para sempre? Esse é o nosso tema. Amados, é sempre motivo de elevada honra me unir a tantos sinceros e competentes servos de Deus para aprender acerca das ricas e profundas verdades das Escrituras. A discussão sobre o inferno, apesar de ser tão cercada de mitos e de temores, ela é, sem sombra de dúvidas, uma pauta incontornável e ela é um item obrigatório no repertório de todo pregador comprometido com a sã doutrina. Ninguém falou mais de inferno do que Jesus e a ausência deste ensino nos púlpitos atuais é apenas mais um dos muitos sintomas da decadência teológica dessa última geração. O debate sobre o inferno ele tem sido reacendido. Por diversas vezes, pregadores conhecidos e desconhecidos têm procurado dar suas visões acerca do inferno. Mais recentemente, um famoso preletor para jovens negou que o inferno seja real, ou mesmo eterno. No mundo cristão é comum nós ouvirmos pessoas afirmando: um Deus amoroso jamais sentenciaria almas humanas para o sofrimento eterno. Será? Parece que tem sido moda, ou então um ressurgimento de antigas heresias, negar a existência e a eternidade do inferno. Tudo em nome de anunciar uma mensagem que transija com o bem-estar e principalmente com a filosofia pluralista e a pseudo-tolerância do nosso século. A fim de transmitir a imagem de pastores e pregadores contemporâneos, tolerantes, esses tais reformulam o amor de Deus, ensinando que um Deus de amor não lançará ninguém no inferno. Será contraditório um Deus de amor condenar homens ao inferno? Se Deus realmente é amor, então como ele pode mandar alguém para o inferno? Na Bíblia, meus amados, nós encontramos a seriedade com que Jesus alertou sobre esse terrível lugar. Jesus não disse que era um estado de espírito, como querem alguns pregadores modernos e adocicados. Na verdade, nesta humilde exposição que farei aqui, nós veremos o que a Escritura ensina sobre esse lugar terrível e algumas objeções levantadas por aqueles que negam o caráter eterno da punição. Rogamos a Deus que nos conceda cuidado, compaixão, mas, sobretudo, fidelidade ao pisar nesse terreno. Realmente não parece ser uma boa opção alguém passar a eternidade em sofrimento. É isso que se deduz da palavra inferno e das expressões usadas por Jesus: tormento e sofrimento. No entanto, tem-se oferecido outras opções sobre o destino eterno dos homens. Eu quero avaliá-las nesse momento, porque elas respondem à pergunta: o que acontece conosco quando morremos? Em primeiro lugar, tem a reencarnação. Tem sido a visão mais popular. Os que ensinam essa concepção nos dizem que temos múltiplas e sucessivas vidas. No túmulo de Allan Kardec tem o seguinte lema: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. A Escritura, porém, irmãos, não ensina a reencarnação. Antes ela diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez e vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Outra teoria é a materialista naturalista. Esse grupo, embora menor, ele tem forte expressão. Eles dizem que nós não temos alma, que somos apenas corpo e que ao morrer deixamos de existir. Tomando as Escrituras como autoritativa, nós encontramos o Senhor Jesus, porém, dizendo algo bem diferente. Lá em Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Temos também os universalistas. Alguns contemporâneos têm adotado essa visão. Entre eles, o famoso Rob Bell, que eu já citei há pouco indiretamente, apesar de ter omitido o nome. É também a teoria exposta no livro A Cabana, você já deve ter lido, de William Young,
da editora Sextante, parece-me que é do ano de 2008. Eles ensinam que no final todos os que estão no inferno serão salvos e o inferno vai ser esvaziado. Por pensarem que todas as religiões conduzem a Deus, entendem então que todas as pessoas serão salvas. Porém, não é isso que Jesus Cristo ensinou. Na verdade, a própria morte de Jesus é um sinal de que apenas alguns serão salvos. Tá? Você pode conferir no livro de Mateus, no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 45. Também disse Isaías, meus irmãos, ecoado em Paulo, né? Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Isso está em Romanos 9, 27. Outra proposta terrivelmente herética é a do purgatório, que é a doutrina esposada pelo catolicismo romano. De fato, a não ser no livro apócrifo, né, ou seja, falso, de 2 Macabeus 12, 46, as escrituras não reconhecem parte alguma essa doutrina. E o que ela ensina? Bom, eu vou ler aqui um trecho do Catecismo Católico, né? As páginas são de 1030 a 1032, que diz assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam, após a sua morte, por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Uma heresia inominável. E temos também a teoria do aniquilacionismo. Essa daí é a crença de que os incrédulos não irão sofrer eternamente no inferno, mas que após algum tempo serão extintos e deixarão de existir. Embora pregadores muito admirados no meio cristão, como John Stott, o qual eu particularmente vejo muitos erros teológicos, mas embora alguns, como este, tenham crido nessa doutrina, à luz da Escritura, a posição cristã tem sido de que os ímpios sofrerão eternamente no inferno. Se não, veja o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então você pode comparar com Apocalipse 14, de 9 a 11, Apocalipse 19, 20 também. Mas o que diz a Bíblia, irmãos, sobre o inferno? Por 3 vezes no capítulo 9 de Marcos, Jesus adverte os discípulos: melhor é para ti entrares na vida do reino de Deus, aleijado, coxo, cego, do que ires para o inferno. Isso está no versículo 43, 45, 47. A cada advertência, Jesus ele acrescenta algo sobre o inferno. Para o fogo que nunca se apaga, 2 vezes, seguido de um outro qualitativo, onde o seu bicho não morre. Que descrição terrível, meus irmãos, vindo da doce voz de nosso Senhor. Precisamos lembrar, meus amados, que os discípulos não se impressionaram com a descrição feita por Jesus. Por quê? Porque, embora fosse uma nova revelação no ministério de Jesus, essa descrição já era conhecida pelos discípulos através da leitura dos profetas. Mas então vejamos qual é o ensino bíblico sobre esse terrível lugar. Primeiramente, irmãos, o inferno é um lugar real. Jesus disse que as pessoas vão para o inferno. O verbo eiseitein, usado, ele implica em deslocar-se ou então em separar-se. No nosso texto, usa-se com a preposição EIS e o substantivo ten ginan. Essa construção gramatical ela dá uma noção de espaço. Assim, desse modo, o que Jesus quer dizer, meus amados, é que alguém é separado para dentro da Guiena. Mas o que é essa tal Guiena? A palavra traduzida por inferno, Guiena, era uma referência a um lugar chamado de Vale de Inom. Você pode ver isso lá em Josué 15, versos 8, 16, 18, 2 Reis 23 também, verso 10, 2 Crônicas 33, 6 também. E ficava ao sul de Jerusalém, e lá os antigos judeus apóstatas sacrificavam seus filhos ao deus pagão Moloque, como você pode ver em 2 Crônicas 16, 3, Jeremias 7, 31, Jeremias 19, 5, etc. Foi o rei Josias, irmãos, quem pôs fim a essa prática e transformou esse lugar num lixão da cidade. Ali eram jogadas as carcaças de animais que eram queimadas dia e noite. Então havia um fogo por baixo do monturo e, por não faltar carniças, nunca deixava de haver vermes também.
Então veio a ser, portanto, o designativo de um lugar de juízo de Deus e que se passaria a chamar de Vale da Matança, como está lá em Jeremias 7, 32 e 19, versos de 6 a 7. Ao dizer então, irmãos, que os ímpios vão para o Guiena, que é o inferno, tem-se uma ideia acerca do terrível lugar. De certo que não havia outra figura para demonstrar quão terrível e miserável é o inferno. Não havia descrição mais chocante para descrever um sofrimento tão terrível, um tormento tão terrível. Então, nós afirmamos à luz das Escrituras que o inferno é um lugar real. Em segundo lugar, o inferno é um lugar de consciência. Ora, irmãos, ao dizer que é melhor isso do que aquilo, Jesus está revelando que aqueles que vão para o inferno estão conscientes das suas escolhas. Eles poderiam ter escolhido ficar sem uma mão, sem um pé, sem um olho e entrar no reino de Deus, mas preferiram perder a sua vida. Semelhante imagem a gente vê no verso 42. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, em que aquele que fosse motivo de tropeço para um crente mais pequenino estava ciente do tropeço causado. Também o causador do tropeço estava consciente da sua pedra no pescoço e do lugar onde ele estava para ser lançado. Da mesma forma, aqueles que vão para o inferno saberão onde estão e por que estarão ali. Em terceiro lugar, aprendemos na palavra que o inferno é um lugar de permanente sofrimento. Quando Jesus disse que o fogo nunca se apaga e o verme não morre, ele aponta para uma realidade permanente. O que mantém o fogo aceso é a existência de material para combustão. No inferno não faltará material para combustão. Claro que, ao usar a referência de fogo, pode-se muito mais falar do sofrimento sob o juízo divino do que sobre chamas literais, de acordo com alguns comentaristas. O objetivo dessas figuras, porém, irmãos, é que o tormento e a angústia internos, simbolizados pelo verme, nunca terão fim, e os sofrimentos exteriores, simbolizados pelo fogo, nunca cessarão. Se as figuras utilizadas nessa passagem não significam sofrimento sem fim, então elas não vão significar coisa alguma. Por diversas vezes, Jesus usa figuras semelhantes para falar do sofrimento eterno. Por exemplo, Jesus disse que é um lugar descrito como uma fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso está lá em Mateus 13:50. Ele disse que os justos irão para a vida eterna, mas os ímpios para o tormento eterno. Isso está em Mateus 25:46. Ora, não faria sentido pensar que os justos entrarão junto a Deus por toda a eternidade e, no mesmo texto, Jesus pensar que o tormento é apenas temporário. O inferno, ele também é chamado de trevas, como está lá em Mateus 25:30, Mateus 22:13. Em outra designação, é que os que são destinados ao inferno, ira e indignação, tribulação e angústia, como está lá em Romanos 2, de 6 a 9. De acordo com João, os ímpios serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Veja isso lá em Apocalipse 20, 10. E de acordo com Apocalipse 19, 20, a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e de enxofre. Porém, depois de 1000 anos, eles ainda estavam lá, onde receberão a companhia do diabo. Basta conferir com Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Quarto lugar, irmãos, o inferno é o lugar da ira de Deus. Quando Jesus disse que um fogo que nunca se apaga, isso nos fala não apenas de sofrimento, mas também da ira de Deus. Em mais de 600 lugares a Bíblia fala sobre a ira de Deus. No caso específico do inferno, o fogo não é purificador, mas é fogo da ira mesmo. Alguns costumam colocar os atributos de Deus uns contra os outros, como se porventura algum atributo de Deus prevalecesse sobre os demais. Porém, a justiça de Deus, bem como o seu amor e a soberania, exigem a existência do inferno. Porque Deus é justo, ele não pode contemplar os pecados, como a gente vê lá em Hebreus 1:13. Porque Deus é amor e amou ao mundo, aqueles que rejeitam esse grande amor, rejeitam também tão grande salvação, como está em Hebreus 2:3. Porque Deus é soberano, o mal tem que ser derrotado. Deus vencerá o mal, como está no capítulo 20 de Apocalipse. O inferno, portanto, é o efeito da ira de Deus. Conclui-se daí que o inferno não é governado por Satanás, mas Deus reina também no inferno. O inferno é inferno porque Deus está lá, Deus em toda a sua ira. Veja Hebreus 12:29, veja Apocalipse 6:16.
O céu é céu porque Deus está lá, Deus em todo o seu amor. É desta presença de amor que o ímpio é banido para sempre. Em quinto lugar, meus amados, Jesus ensina que é possível livrar-se de ir para o inferno. Ao dizer melhor isso do que aquilo, Jesus apresenta uma maneira de ser lançado no inferno. Diante do contexto maior, fica claro que os seguidores de Jesus Cristo, porque renunciaram aos seus pecados, negaram-se a si mesmos, tomaram a sua cruz e até mesmo perderam a sua vida por amor de mim, ou seja, de Jesus e do Evangelho, como está lá no capítulo 8, versículo 35 do texto que nós citamos como base. Assim, ao fazer a comparação entre o que é melhor, nós estamos diante do teste do Senhor para saber quem é seu discípulo ou não. Aqueles que não renunciam seus pecados aqui terão que sofrer com eles longe da glória de Deus, num eterno sofrimento. Jesus apresentou, irmãos, o preço a se evitar. O próprio Jesus reconheceu que o inferno não foi preparado primeiramente para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Isso está em Mateus 25, 41. E para livrar o homem de ir para o inferno, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porém, porque o homem permanece indiferente a Jesus Cristo, ou seja, não crê no Filho, então ele não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, como está em João 3,36. Existem temas nas Escrituras, meus irmãos, que são muito dolorosos. Falar sobre o inferno é um desses temas. Porém, a doutrina sobre o inferno ela é parte da teologia bíblica e, como prova disso, o Senhor Jesus e seus apóstolos a ensinaram repetidamente. Não há misericórdia alguma em ocultar dos homens o assunto a respeito do inferno. Por mais terrível e tremendo que seja o inferno, ele deve ser uma realidade fortemente inculcada sobre todos, como uma das grandiosas verdades do cristianismo. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, com frequência o descreveu. Os servos de Deus, hoje, não devem sentir-se envergonhados de confessar sua crença nesse assunto. Se não houvesse ilimitada misericórdia em Cristo para todos aqueles que nele creem, bem poderíamos nos esquivar desse temível tópico. Mas como há uma saída e uma forma de evitá-lo, o inferno não pode e não deve ser um tema negligenciado ou então omitido. Não pensem, os amados, que é fácil falar sobre os milhões que passarão a eternidade no lago de fogo. Alguns amigos até acham minha posição meio dantesca e por isso medieval. No entanto, amados, minha tarefa como ministro do Evangelho é falar a verdade, seguir os passos do Mestre, mesmo que ao expor essa doutrina, alguns se sintam incomodados com ela. Muitos estão a passos largos no caminho do inferno, caminhando sobre um grande abismo que não se abre para engolir alguns dos tais, tal como engoliu a Datã, Coré e Abirão, lá em Números 16, de 30 a 33, por causa das muitas misericórdias de Deus é que isso não acontece. Desse mesmo Deus que eles provocam a sua ira. Muitos ainda amam seus pecados de forma enganosa, acreditam que pode desfrutar da eternidade com Deus sem seus pecados serem perdoados. Qual não será, meus irmãos, a surpresa de muitos ao perceberem que estão debaixo da ira de Deus? Simplesmente porque relutam em amar a Deus. Não há amor aos amigos e inimigos se você não os anunciar acerca do perigo que estão correndo. E por fim, agora eu me dirijo àqueles que ainda não despertaram para a conversão, para o perigo que estão correndo. O inferno, irmãos, é para todos que não estão em Cristo. Hão de suportar o peso da ira de Deus. Foi João quem disse que Deus mesmo pelejará contra os que não se converterem ou que pensam que são convertidos. O Senhor disse: Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Esse texto terrível está em Isaías 63, 3. Outra vez João, o discípulo do amor, viu uma cena também terrível. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 15, evidentemente, numa referência a Isaías 63, 3. Não há nada, irmãos, entre eles e o inferno a não ser a misericórdia de Deus. Mas lembre-se, ele está irado e quem pode lhe impedir de agir contra os seus pecados?
Alguns supõem equivocadamente que está tudo bem com eles porque têm saúde, têm prosperidade, alegria, vão à igreja, são crentes, desfrutam das bênçãos comuns de Deus. Mas isso não é garantia de que serão livres do inferno. A única garantia encontra-se no Cordeiro de Deus, que sofreu a ira de Deus pelos homens. Se isso não é amor de Deus, em entregar o seu Filho por pecadores, então, irmãos, nós não sabemos o que é amor. E eu estou a par de que essa mensagem ela não é popular. Eu sei também que alguns encontrarão pessoas que procurarão lhes dissuadir da realidade do inferno. Mas não pense que o inferno é apenas uma ameaça. Ele é uma realidade. Se assim o fosse, irmãos, se o inferno não fosse uma realidade, Deus seria mentiroso. E Deus não é igual aos falsos profetas da prosperidade dos dias atuais. Ele não usa mentiras para atrair os homens. Como eu disse, essa não é uma mensagem popular, mas ela é verdadeira porque a Bíblia é verdadeira, porque Jesus Cristo é verdadeiro e não pode mentir. Seja Deus verdadeiro e os homens mentirosos. Romanos 3:3. Meus amigos e meus irmãos, a visão que nós temos de nossos pecados não é um mínimo daquilo que Deus vê em nós. Portanto, amados, através de um tema como este, debatido pelo grupo Teólogos da Verdade, Deus está nos exortando, em nome de Cristo, para que nos reconciliemos com Ele, como está lá em 2 Coríntios 5, de 11 a 20. Não há opções. É estar em Cristo ou longe dele. É céu ou é inferno. Não brinque de ser cristão, não brinque de ser religioso ou mesmo de ser ateu. E uma pergunta final. O Senhor Jesus é o Deus e Salvador da sua vida? De fato você já o recebeu e, portanto, pode ser contado entre os eleitos do Senhor? O machado já está posto à raiz, e toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança no fogo. Mateus 7,19. Disse o Senhor Jesus. Onde estão os frutos? O Senhor ainda disse, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. João 15,6. Se isso não for uma realidade em sua vida, então a ira de Deus permanece sobre você e você será lançado no inferno, no lugar que foi criado para o diabo e seus anjos. Rejeitando a presença de Deus, você estará em companhia do diabo e seus anjos. Fuja para os braços misericordiosos do Senhor Jesus enquanto é tempo. A oferta é dele, a salvação vem dele, mas a decisão é sua. Um grande abraço, que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus.